No dia 1º de outubro de 1946, em Nuremberg, Alemanha, o salão do Tribunal Militar Internacional ficou em silêncio quando a sentença final foi proferida. 21 altos funcionários nazistas ouviram, com o rosto pálido e os lábios apertados, as palavras que selavam seu destino. Entre eles estava o Marechal Wilhelm Keitel, um dos homens mais odiados dentro das fileiras militares alemãs, não por sua genialidade, mas por sua devoção cega e doentia a Adolf Hitler. Seu nome havia ficado marcado não como estrategista, nem como herói de guerra, mas como o símbolo mais claro de obediência servil e criminalidade burocrática. E em poucas semanas, ele conheceria uma das mortes mais agoniantes que qualquer criminoso nazista poderia ter enfrentado. Wilhelm Keitel havia nascido em 22 de setembro de 1882, na pequena cidade alemã de Helmscherode. Desde muito jovem, a tragédia o rodeou. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos, vítima de febre puerperal, após dar à luz seu irmão mais novo. Essa ausência deixou nele um vazio emocional que nunca se fechou. Seu pai, um proprietário de terras rígido e distante, não lhe deu o afeto de que precisava. Quando Keitel sonhou em herdar e administrar as terras da família, seu pai o privou dessa ideia, forçando-o a buscar um caminho diferente. Com poucas opções, ingressou no exército prussiano em 1901, iniciando uma carreira militar que o conduziria, décadas depois, ao opróbrio. Durante a Primeira Guerra Mundial, Keitel serviu na frente ocidental. Em 1914, ele foi atingido por estilhaços em Flandres e ficou gravemente ferido. No entanto, sobreviveu e logo foi transferido para o Estado-Maior, onde sua capacidade organizativa o fez destacar. Após a derrota alemã em 1918, e a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, seu ressentimento se aprofundou. Ele estava disposto a seguir qualquer líder que prometesse devolver à Alemanha sua grandeza perdida. Esse líder apareceu em 1933, Adolf Hitler. Para Hitler, Keitel não representava nem brilhantismo tático, nem visão estratégica. Representava outra coisa, obediência absoluta. Ele o descrevia como um cão fiel, incapaz de questionar ordens. Para Keitel, essa caracterização não era um insulto, mas um perverso elogio. Sua necessidade de aprovação era tão grande que não importava o escárnio de seus companheiros oficiais, que o chamavam de bobo, bajulador ou simplesmente inepto. A única coisa que o preenchia era se sentir útil para o Führer. Em 1938, Hitler reestruturou a cúpula militar alemã, dissolveu o Ministério da Guerra e criou o Alto Comando das Forças Armadas, conhecido como OKW. Para surpresa de todos, nomeou Keitel como chefe, concedendo-lhe o cargo de ministro do Reich. Foi uma decisão desconcertante. O próprio Keitel estava pasmo com tal responsabilidade, pois carecia do caráter e do respeito de seus pares. Mas essa era precisamente a intenção de Hitler. Ele precisava de alguém que não discutisse, alguém disposto a assinar qualquer documento sem levantar objeções. Com o início da Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de setembro de 1939, Keitel não foi apenas cúmplice da invasão da Polônia, mas um de seus arquitetos. Ele sabia desde o início que se tratava de uma operação criminosa, projetada não apenas para conquistar território, mas para exterminar as elites polonesas. Apenas alguns dias após a invasão, ele mesmo ampliou as listas de morte que condenavam intelectuais, padres, professores e médicos à execução sumária. Sob sua assinatura, dezenas de milhares foram assassinados. Em apenas 3 meses, mais de 60 mil poloneses, entre eles nobres, clérigos, funcionários e acadêmicos, foram massacrados sistematicamente. Hitler o recompensou com dinheiro manchado de sangue, 100 mil marcos do Reich, como prêmio por sua lealdade inescrupulosa. Keitel aceitou sem hesitar, demonstrando que a obediência ao Führer estava acima de qualquer noção de moralidade. A partir de 1941, sua caneta se tornou uma arma letal. Ordem após ordem, ele autorizou execuções, deportações e genocídio. Uma das mais infames foi a Ordem dos Comissários, que instruía a execução imediata dos comissários políticos soviéticos capturados. Quando alguns juristas militares tentaram lembrar que os prisioneiros deveriam receber proteção de acordo com a Convenção de Genebra, Keitel os dispensou com frieza. A guerra não deveria ser regida por códigos de cavalheirismo, disse, mas pela destruição de um modo de vida. Sua crueldade burocrática atingiu novas profundidades com o decreto conhecido como Noite e Neblina. Sob suas disposições, milhares de pessoas em países ocupados
desapareceram sem deixar vestígios. Presos à noite, torturados e enviados para campos de concentração, eram apagados da face da terra. Suas famílias nunca recebiam notícias. Era um método calculado para incutir terror e submissão na população civil. Mas a guerra não apenas destruiu nações, também atingiu sua própria família. Em julho de 1941, durante a invasão alemã da União Soviética, seu filho mais novo, Hans-Georg, morreu em combate. Mais tarde, seu filho mais velho caiu prisioneiro dos russos. Apesar dessas tragédias pessoais, Keitel não se afastou um único passo da linha criminosa que havia seguido. Quando um grupo de oficiais alemães tentou assassinar Hitler em julho de 1944, Keitel não hesitou em protegê-lo. Ele até ajudou a evacuar o ditador ferido da sala de conferências, garantindo sua sobrevivência. Depois se juntou à brutal repressão que se seguiu. Quase 5.000 pessoas foram executadas como retaliação, muitas delas inocentes ou acusadas com provas frágeis. Keitel participou diretamente dos julgamentos internos do exército, enviando oficiais para serem julgados por tribunais de terror e às vezes pressionando figuras como Erwin Rommel a se suicidarem para evitar a humilhação pública. No dia 8 de maio de 1945, Keitel assinou a rendição incondicional da Alemanha. Foi um gesto carregado de ironia. Aquele que durante anos havia assinado ordens de extermínio e escravidão, terminou carimbando seu nome no documento que encerrava o Terceiro Reich. Pouco depois, ele foi preso e transferido para Nuremberg, onde enfrentaria a justiça internacional. Durante o julgamento, as provas foram esmagadoras. Documentos com sua assinatura demonstravam que ele havia autorizado execuções ilegais, deportações em massa e genocídio. A defesa que apresentou foi patética. Alegou que ele simplesmente cumpria ordens e que seu juramento de lealdade o obrigava a obedecer. Os juízes rejeitaram esses argumentos com firmeza. Era evidente que, em numerosas ocasiões, ele havia agido por iniciativa própria, ampliando ordens criminosas sem pressão externa. O tribunal o descreveu como um homem sem espinha dorsal, um burocrata disposto a sacrificar qualquer princípio em troca de obedecer. O veredicto foi claro: culpado de conspiração, de crimes contra a paz, de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. A sentença, a forca. Keitel suplicou que lhe concedessem o fuzilamento, alegando que era um soldado e merecia a morte militar. O tribunal se recusou. Ele morreria como um criminoso comum, sem honra nem glória. Na madrugada de 16 de outubro de 1946, no ginásio da prisão de Nuremberg, as forcas foram erguidas. O encarregado das execuções era o sargento John C. Woods, um carrasco estadunidense conhecido por sua incompetência deliberada. Woods não buscava rapidez nem eficiência, mas dor. Ele construiu as trapas muito pequenas e calculou as quedas para que o pescoço não se quebrasse imediatamente, prolongando assim a agonia. Quando chegou sua vez, Keitel caminhou ereto para o cadafalso. Sua postura era a de um oficial acostumado a receber saudações nos desfiles militares, não a de um criminoso que ia morrer. Ele subiu os degraus com firmeza, sem hesitar. Diante das testemunhas, pronunciou suas últimas palavras. Pediu a Deus misericórdia para o povo alemão e disse que seguia seus filhos caídos no sacrifício pela pátria. Nem uma única palavra de arrependimento pelos milhões de inocentes que havia condenado. A trapa se abriu. Seu corpo caiu, batendo com violência na borda estreita da trapa. O cálculo defeituoso impediu a ruptura imediata do pescoço. Em vez de uma morte rápida, começou uma lenta e atroz asfixia. Suas pernas se debateram no ar, suas mãos se crisparam. Seu rosto avermelhou até ficar roxo. Durante 24 minutos intermináveis, Keitel lutou para respirar enquanto a corda o estrangulava. As testemunhas observaram como ele se convulsionava, incapazes de desviar o olhar do espetáculo grotesco. Foi um final horrendo, mas talvez justo, para um homem que havia ditado ordens que enviaram milhões a mortes igualmente cruéis. À 1h44 da madrugada, ele finalmente parou de se mover. Seu cadáver foi retirado, cremado em Munique, e suas cinzas jogadas no rio Isar, com a intenção de apagar qualquer possibilidade de que se erguesse um monumento em sua homenagem. Nenhuma cerimônia, nenhum hino, nenhum luto acompanhou o final de Wilhelm Keitel. Ele morreu como havia vivido, reduzido à obediência cega, incapaz de reconhecer sua própria vileza. Ele tinha 64 anos. Sua morte não foi heróica nem digna. Foi a de um burocrata do extermínio, um homem que transformou a assinatura em instrumento de genocídio. Em vez de receber os tiros de um pelotão militar como desejava, terminou se contorcendo em uma corda mal calculada, devorado pela mesma brutalidade que havia legitimado durante anos. O destino de Wilhelm Keitel
Foi um aviso para a história. Mesmo aqueles que nunca empunharam uma arma contra um inocente podem se tornar carrascos quando assinam sem questionar, quando obedecem sem pensar, quando se submetem cegamente à vontade de um tirano. Seu final em Nuremberg foi mais do que a execução de um homem. Foi a sentença contra uma forma de servidão criminal que deixou milhões de vítimas em seu caminho. Mas isto faz parte da nossa história mundial. Se gostaram da informação, convidamos vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para ver mais conteúdo assim. Dê um like para nós e comente qual você quer que seja o nosso próximo vídeo. Até breve.